Boa tarde, sexto ano. Vamos dar início à nossa aula de hoje, né? Hoje são 15/9/2021. O nosso assunto de hoje, né, continuação ainda das aulas anteriores, né, fala sobre variações linguísticas. Só que dessa vez a gente vai entrar em específica, né, na linguagem formal e linguagem informal. Das outras vezes, as nossas aulas eram sobre variações linguísticas, mas falava da linguagem situacional, da linguagem social, da linguagem geográfica, da linguagem histórica. Mas hoje, essa linguagem formal e informal, ela também tem a ver com a situacional e com a social, que depois eu irei mandar um vídeo para vocês que fala dessas situações, tanto a social como a situacional. E nessas duas linguagens, ela é usada a formal e a linguagem informal. Vamos ver o que é a linguagem formal. Bem, gente, linguagem formal caracteriza-se por ser a linguagem que obedece à gramática e aos padrões da língua. É uma linguagem organizada e cuidada. Essa é aquela linguagem correta, né? A linguagem formal caracteriza-se por conter expressões utilizadas na linguagem oral de forma descontraída, sem preocupação de obedecer às normas gramaticais. É uma linguagem mais livre e espontânea. É aquela linguagem onde você fala, né, com os colegas de forma com gírias. E a gente vai ver os exemplos. Linguagem formal. A linguagem formal, também chamada de culta, que pode ser chamada de culta, né, está pautada no uso correto das normas gramaticais, bem como na boa pronúncia das palavras. Exemplo, estou muito atrasado. É uma linguagem culta, uma linguagem que respeita as regras gramaticais, é uma linguagem correta, onde você tem que falar corretamente, respeitando todas as classes gramaticais. E aí tem as características da linguagem formal. Segue rigorosamente as regras da gramática, pronuncia clara e correta das palavras, pronúncia tem que ser clara e totalmente correta. E esse vocabulário ele é rico, ele é cheio de palavras, né? Onde tem sinônimos que você fala corretamente. Momentos onde a linguagem formal ela é aplicada. Ela é utilizada, né, em discursos públicos ou política, tem que usar essa linguagem formal. Em salas de aulas, conferência, palestras, né, seminários, em prova de concursos públicos, em reuniões de trabalho, em entrevista de emprego, em documentos oficiais, em cartas, requerimentos, tudo isso tem que ter uma linguagem formal, uma linguagem culta. E pessoas com quem devemos usar a linguagem formal. Quais são essas pessoas? São pessoas superiores e hierárquicos, autoridades religiosas, oficiais, políticas, grande público, né? Público desconhecido. Aí vocês têm que usar esse tipo de linguagem quando estiver com essas pessoas. E a linguagem informal é uma linguagem também classificada de linguagem coloquial. Essas linguagens é aplicada quando os interlocutores são amigos ou familiares e em momento de descontração, onde você não se preocupa com o que vai falar, né? Onde não tem aquela preocupação de falar corretamente. Então, chama-se uma linguagem informal. As características da linguagem